Vou falar um pouco agora sobre o artigo 20 das relações de trabalho, especificamente, artigo 20 constituem direitos dos fonoaudiólogos nas relações de trabalho. Primeiro, dispor de condições dignas de trabalho, assim como remuneração justa, de modo a garantir a qualidade do exercício profissional. Tá? Isso estabelece principalmente a questão de quando você é um subordinado de outra pessoa, ou até mesmo as suas condições dentro do seu consultório. Elas precisam ter condições dignas de trabalho, um bom ambiente, né? Uma sala adequada, contendo móveis administrativos, recursos técnicos para a aplicação dos seus procedimentos fonoaudiológicos. É assim receber de forma adequada, para que você possa realizar a fonoaudiologia de forma plena. Tá? Já comentei em outros momentos da questão dos salários baixos que são levados, a maioria, grande parte de fonoaudiólogos recém-formados a se submeter a salários indignos para se inserir no mercado de trabalho. Nós só podemos mudar essa prática nos unindo enquanto categoria. É claro que às vezes você passa muito tempo, não consegue entrar no mercado de trabalho como contratado de uma clínica, né, de um espaço que já tem renome, mas isso não significa dizer que você precisa trabalhar de graça para que você insira o seu nome no mercado. Um dos fatores importantes de profissões como a fonoaudiologia é justamente a nossa autonomia no trabalho de profissional liberal, que você pode buscar os seus próprios recursos para se firmar dentro do mercado. Existem inúmeros lugares, inúmeras situações em que o fonoaudiólogo ele pode ser inserido. Então, assim, não tenham medo desse passo inicial para o mercado do trabalho, né? Pensem, façam projeções, tracem metas. Como é que vocês vão alcançar o salário dos sonhos de vocês? Existe o primeiro salário, né, que nem sempre é o que a gente quer, mas ele também não pode ser tão inflacionado. Ele não pode ser um salário que às vezes é menos do que tu pagava de mensalidade. Pode acontecer isso. Então não se submetam a isso, ok? Recusar exercer a profissão quando não dispuser de condições dignas e seguras de trabalho. Esses fatores aqui, eles entram muito no código em fatores éticos e morais acerca da segurança do próprio profissional e até mesmo do próprio paciente. Tá? Se você trabalha com atividades, com funções fonoaudiológicas que te exponham a riscos de saúde, você precisa, em primeiro lugar, pensar na sua segurança. E você tem o total apoio de toda uma categoria baseada, né, na legislação que rege as nossas condutas profissionais, e você terá o apoio de dizer não a práticas que não condizam com a segurança do trabalhador. Tá? Então, assim, sempre em primeiro lugar, segurança. Ter acesso a informações institucionais que se relacionem ao pleno exercício das suas atribuições profissionais, ou seja, mídia, você ter acesso ao Conselho Regional, você ter acesso às páginas pertinentes no Conselho Federal e assim sempre ter disponibilidade para acessar a informação que você precisa. Integrar comissões nos locais de trabalho,
tá? Você pode, conforme preconiza esses direitos nessas relações, fazer parte dessas comissões, ok? Se integrar a elas, vamos dizer, num hospital que seja multidisciplinar, você pode e deve se integrar a comissões para relações de trabalho. Gerenciar, coordenar, chefiar e assumir responsabilidade técnica de serviços, tá? Você pode ser o profissional técnico de um hospital? Claro, por que não? Se você possuir a capacitação técnica para isso, o fato de ser fonoaudiólogo não te impossibilita de você gerenciar uma equipe, um órgão. Você pode, é claro. Aqui, o nosso Código de Ética, no seu artigo 20, te dá essa autonomia. Tá? E agora, do artigo 20, vamos pular aqui para o artigo 23, tá? Só, como eu falei para vocês, eu só estou falando, buscando assim, as informações mais essenciais. Aqui tudo é importante, tá, gente? Leiam o Código de Ética, mas como ele é muito extenso, a gente levaria muitas aulas para lê-lo em sua integralidade. No artigo 23, fala sobre o sigilo profissional. O fonoaudiólogo, ele deve guardar sigilo sobre as informações de outros profissionais também comprometidos com o caso. Essa questão do sigilo, ela é muito importante para que se estabeleça uma boa relação entre você e o seu cliente. E aqui, como já falei anteriormente, cliente não é somente o seu paciente, a pessoa que você está prestando serviço direto, mas a sua chefia, a quem está ali comprando a sua atuação enquanto fonoaudiólogo, tá bom? Conservar prontuários físicos ou eletrônicos de seus clientes em arquivo apropriado, não permitindo o acesso de pessoas estranhas a esses. Você pode fazer um atendimento e não fazer um prontuário? Com certeza não, né? Primeiro que você não pode guardar para você, na sua cabecinha, as suas condutas. Você precisa registrar, porque é um direito do teu cliente ter acesso a esse documento depois. Se você não faz um prontuário, como é que ele vai ter acesso, tá? Então, você precisa sim ter prontuários físicos ou mesmo eletrônicos para, numa necessidade de uma solicitação até jurídica ou do próprio paciente ou responsável legal desse paciente, ser solicitado. E ele não pode estar disponível para qualquer pessoa. Quem é qualquer pessoa? Secretários, funcionários do seu consultório, da sua clínica, ok? É uma responsabilidade de acesso apenas sua e do paciente e dos responsáveis legais dele e de uma solicitação jurídica, caso haja necessidade. Orientar seus colaboradores, alunos, estagiários e residentes sob sua orientação quanto ao sigilo profissional e guarda de prontuários. Ou seja, repassar para vocês enquanto alunos, quando vocês estiverem em uma iniciação científica ou como estagiários em outros lugares, comigo na instituição ou com outros profissionais na instituição, dessa responsabilidade do sigilo que você precisa ter, ok? Manter sigilo sobre as informações e fatos de que tenha conhecimento em decorrência de sua atuação com o cliente, exceto situações em que o silêncio põe em risco a integridade do profissional, do cliente ou da comunidade, devendo o fato ser comunicado aos órgãos competentes, ou B, no cumprimento de determinação judicial. Manter sigilo sobre as informações. Quando a gente recebe um paciente, a gente faz uma anamnese com ele. E aí a gente pega toda a história pregressa desse paciente, nascimento, comorbidades que ele possa ter, comorbidade de suas famílias. Então, essas informações, elas também são sigilosas, elas precisam ser guardadas. No entanto, você pode expor
alguma informação dessa? Pode, em situações que vai botar em risco a vida de um outro profissional, ou então de um outro cliente específico ou mesmo da comunidade. Uma coisa que seja extrema. E mesmo assim, existem aqui situações que precisam ser avaliadas juridicamente, porque às vezes você fala alguma coisa achando que está dentro da ética profissional falar, e você pode ser considerado irregular mediante uma avaliação técnica judicial, ok? Por exemplo, em que situação eu posso abrir uma informação? Eu trabalho numa clínica, o meu primeiro paciente, ele chegou comigo, né? Esse paciente chegou comigo e vamos dizer que ele tenha o vírus do HIV. É uma doença, né, infecto-contagiosa, quando envolve secreções. Então você é o terapeuta desse paciente, você atende ele em determinada, vamos dizer assim, você trabalha com ele em disfagia, então você precisa tomar todo o cuidado para não ser contaminado pelo vírus. Então, como você pode ser o responsável técnico por esse paciente, você automaticamente tem a obrigação de relatar essa situação caso haja contato de um outro profissional com esse mesmo paciente. Por quê? Porque ele precisa ter todos os cuidados pertinentes, porque esse paciente tem uma condição extremamente especial sobre sua saúde, tá? Então, isso pode acarretar prejuízo para outra pessoa, para outro profissional, então você pode sim relatar, sempre de forma cuidadosa e sem escândalos, ok? Aqui depois do B tem alguns incisos, algumas orientações, eles falam assim, primeiro, permanece o dever de manter sigilo, mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida. É aquilo que a gente falou anteriormente, né? Mesmo que você julgue necessário, né, relatar algo desse paciente para outra pessoa, você precisa ter todo o cuidado e realmente analisar se é um sigilo que pode ser quebrado, tá? Mesmo depois que a pessoa seja falecida. Não esqueçam que eles possuem parentes, tá? E os parentes, eles podem processá-los. O sigilo profissional referente ao incapaz deverá ser mantido, exceto por solicitação de representantes legais, por determinação judicial ou nos casos em que possa acarretar danos ou risco a estes. Tá? Quem é o incapaz? Criança, idoso, pessoas com problemas neurológicos, mentais, ok? Esses são os incapazes, tá? Mas eles também possuem o seu direito reservado, garantido acerca dos sigilos, né, de suas necessidades. Mas sempre em situação maiores, esse sigilo pode ser quebrado, sempre de forma ética, ok? Baseado dentro do que a legislação preconiza. Inciso 3. Não constitui quebra de sigilo profissional a exposição perante a justiça de fatos ou dados relacionados ao cliente nas ações das quais for testemunha, informante ou parte inclusive as que visem cobranças de honorários profissionais. Ou seja, se você foi solicitado pela justiça a referir alguma informação, você tem todo o amparo legal de poder falar de situações sigilosas diante a esse fato, ok? Você vai ter ali o amparo legal de que você foi exigido mediante uma solicitação judicial a quebra desse sigilo, ok? Mas não esqueçam sempre, a forma como a gente quebra o sigilo pode nos fazer um infracionário, uma pessoa que cometeu uma infração, ok?
respeito acima de tudo, sempre.